Um suposto interesse amoroso que se transforma em chantagens e humilhação no final do dia. Muitas vezes ameaças de vazamentos de fotos íntimas, de vídeos íntimos, caso não seja cumprida alguma demanda desse criminoso. Inclusive que pode ser uma demanda de uma relação sexual não consensual. E a gente sabe que essa prática, infelizmente, tem acontecido muito, tem sido bastante comum, e recebe o nome de sextortion, e tem várias definições e vários desmembramentos para dentro disso. E esse é um dos muitos crimes cibernéticos que são atualmente mais relacionados às mulheres. E é sobre isso que nós vamos falar no Safe Talks de hoje. Por isso, roda a vinheta! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou o André Pastre, especialista em segurança da informação, campeão mundial de bolinha de gude na modalidade aço cromado molibdênio, humorista nas horas vagas e host desse podcast que vos fala. E hoje, pessoal, o assunto é bastante delicado. É um tema, como eu costumo dizer, um tema sensível. Se não bastassem as intoleráveis denúncias que nós vemos todos os dias, o ambiente digital é um lugar, é um espaço onde as mulheres têm sido muito vítimas sobre várias formas de violência que tem acontecido, né? E para trazer um pouco de luz, para nos dar um pouco mais de piso e ideia e sobre como atuar nessa situação, trouxe duas pessoas aqui incríveis que têm bastante conhecimento sobre o tema, que nos darão uma aula. Trouxe aqui a minha amiga Marisa Kroupa, que é especialista em cibersegurança da ESH. Tudo bem, Marisa? Obrigada, tudo ótimo. Não sou especialista em bolinha de gude ou campeão, alguma coisa assim, mas posso ser comedora de chocolate. Comedora de chocolate. E trouxemos também uma pessoa especializada no tema, a nossa doutora delegada Lucy. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada aqui pelo convite, né? É uma honra poder estar colaborando com o assunto, sim, colaborando com as pessoas em geral, para que evitem, né, se envolver, não vire BO, eu sempre falo assim, não vire BO. Justo. Né? É sempre bom, porque depois que vira BO, para resolver é sempre mais difícil. É sempre um BO para resolver. Exatamente, o BO é grande. O assunto é trágico se não fosse cômico, né? Ou é cômico se não fosse trágico. Acaba sendo bastante delicado. Agora vamos lá, para a gente ter, assim, começar já a aprofundar no tema. Marisa, o que é sextortion? Porque às vezes a gente fala, sextortion é extorsão sexual. É só isso? Tem algo mais envolvido aí? O sextortion, ele é realmente a ameaça que ocorre com determinada pessoa, né? E em relação a tudo aquilo que não é consensual em dispositivos móveis, de repente uma foto, um comportamento, um vídeo. Então, tudo aquilo que já configura uma situação de alguém que quer obter um benefício em cima de uma ameaça, de uma denúncia, de um compartilhamento, a gente já pode configurar como um crime de sextortion. Eu imagino que isso deve ter desmembramentos, assim, pavorosos, né? Tem muitas questões, né? São muitas as questões atreladas. Um braço, né? Uma ramificação do sextortion é o porn revenge, que a doutora deve comentar um pouquinho mais adiante, que é a vingança em relação ao compartilhamento de fotos ou vídeos para a família, atrelado ao sextortion, mas que também são crimes e fazem sentido com a internet, são os crimes de ódio e de difamação, né? Onde eu tinha, de repente, né, a pessoa tem uma relação com alguém, isso deixou de existir, não acabou bem, então eu posso difamar a pessoa em redes sociais, eu posso falar mal de uma loja virtual, porque tem muito profissional informal, e antes até do sextortion, existe uma outra, um comportamento, podemos assim falar, sim. É um hábito de sociedade. Quando a gente fala dessas questões todas, a gente fala de sociedade, do que é a sociedade, do que a gente vive hoje, né? Que é a forma de comunicação principalmente com os jovens, né? Então, o que é chamado sexting pode parecer algo muito diferente para quem está meio que fora da nossa área de cyber, né? Talvez não da delegada, mas pessoas comuns, assim, que não tem muita conexão, né, com essa questão de internet ou de trabalhar dados digitais sensíveis como nós temos. A questão é que é muito comum hoje, principalmente em adolescentes, eles falarem de forma sexual
E aí existe um termo chamado sexting, que antecede sextortion ou revenge porn, que ainda não é crime, mas é um comportamento de sociedade. No que consiste isso? É a junção, né? O sexting é a junção do sexo com testing. Quando você fala sexting, até vou cortar já cortando, desculpa. Tem uma idade média que pratica esse sexting ou não? Os grupos são abertos, assim, em termos de idade? A gente está falando de garotos de 12, Crianças. 11, 10, em escolas particulares, em todas as redes sociais. É o tipo de conversa mais comum que a gente pode imaginar. Então, faz parte do cotidiano, essa garotada mandar um semi-nude, vamos chamar assim, né, para não usar os termos e tal, mas com partes ou pedaços onde da a parte... foto já quase mais mostra do que propriamente o de nude. seio, Né? de pé, Sim, enfim, sim, né? alguma coisa assim. Isso, mas já é algo um pouco mais, né, além do limite do convencional. Então isso é muito comum, Pastre. E aí, pode ser que, né, o grande crescimento desses crimes, né, virtuais, podemos assim dizer, também vem disso. Porque qual é o limite? Né? O que é consensual, o que é ético, o que é limite, o que é valor, inclusive para esses jovens. Eu posso mandar aqui, não tem problema nenhum. Até que amanhã eu brigo no grupo, ou saio da escola, ou de repente tenho algum problema, e isso passa a virar uma ameaça contra mim, né, contra esses jovens. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Porque a gente fala de sextortion, tudo que a gente está falando até agora é muito relacionado, pelo menos ao meu simples entendimento, a pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento, ou seja, algum ex-companheiro, alguém que teve um contato. Desconhecidos também estão praticando esse tipo de coisa? Qual que é a sua visão, doutor, em relação a... Desconhecidos estão praticando sextortion, esse tipo de crime também? Como que eles têm acesso a essas imagens, a esse meio? Muito simples, na maioria das vezes é a própria vítima que fornece. Que fornece. Porque assim, tem uma coisa, um fenômeno interessante. A gente fala de sextortion, por exemplo. Até a gente chegou a comentar, mas as mulheres são mais vítimas desse crime? Não necessariamente. Existem muitos homens também. É que a isca é um pouco diferente. Para a mulher, a isca é completamente diferente da isca para o homem. Então, desconhecidos, eles montam um perfil fake, seja no Facebook, seja no Instagram e outras redes sociais, né? Que hoje em dia são as que ainda mais são utilizadas. Sim. E a partir desse perfil fake, vão, pescar a sua vítima. E aí entra a questão da engenharia social, né? Pra você saber qual é o seu perfil de vítima, né? Porque tem um perfil que... Mais frágil, mais fácil, mais vulnerável, esse tipo de investida. E aí o que acontece? Como que funciona com os homens? Normalmente é alguém que usa um perfil com fotos e uma identificação de uma pessoa mais jovem, uma mulher mais jovem, que começa a entra em contato com aquela pessoa e aí começa, a se insinuar e o cidadão já se acha o próprio, né, Brad Pitt, galã. Pegou o homem onde ele, né, mais fraco. Então, assim, a questão sexual. E aí começa a haver uma intensificação dessa comunicação com inicialmente ela fornecendo nudes ou imagens íntimas, que não são dela, né? Claro. Que às vezes ela não é ela, é ele, na verdade. Quem tá, né, por trás do perfil não é nem às vezes uma mulher, é um homem mesmo. É um criminoso digital. Uma organização. Um criminoso digital. E aí essa pessoa, o que acontece? A pessoa se empolga e começa a retribuir também, claro, né? Porque, né, toma lá da cá, né? É lógico. E aí ele fornece as imagens dele, nudes dele, imagens dele. E aí tem duas situações que acontecem. Primeiro, depois alguém entra em contato ameaçando divulgar aquelas imagens. E quando é um homem casado, pior ainda. Porque aí já vai ter uma esposa ali, né? Pra piorar, né? Que acho que às vezes é pior. Às vezes você tem mais medo da mulher do que outra coisa. Sem dúvida. Um homem sábio é um homem que teme a sua mulher. Então, a primeira fase do golpe, vamos dizer assim, é essa, né? Que às vezes funciona. Às vezes funciona uma vez, depois não funciona mais. Depois tem uma segunda fase. Às vezes aquilo não é suficiente. Então aí entra uma outra pessoa dizendo, olha, você estava conversando com a pessoa, ela é menor de idade. E você tá tendo você tem imagens dela, você mandou imagem para ela.
Eu vou até uma polícia, ameaça ir na polícia. Ou então alguém que se... Aí já é uma outra vertente, alguém que se passa por policial e fala, olha, você tá se envolvendo com alguém que é menor de idade, você tem imagens e tudo mais. Então tem esses três desdobramentos identificados. Caramba. Quando você fala em sextortion com homens. Então, onde se pega o homem é mais ou menos nessa a parte sexual da coisa. Sim. Já com a mulher é um pouco diferente, isso não funciona muito. Com a mulher funciona, a mulher é mais sentimento, então o que funciona? O amor. Então a gente chama, às vezes o golpe também chama de golpe do amor. Então, você tá lá, uma mulher, né? Não necessariamente, não é porque é mulher e porque tem mais idade, quer dizer que é carente, mas o perfil é esse. Eles procuram, né, se eles forem apostar, apostam nesse perfil. E aí começa a mandar solicitação de amizade para um monte de mulher, algumas respondem. Aí responde, e aí começa a conversa. Você começa a conversa meio devagar, ela vai se... Quase que um relacionamento virtual, né? E aí tem as vertentes. Começa a pessoa, olha, puxa, eu queria te visitar, mas eu não tenho dinheiro, e manda dinheiro da passagem, eu vou te mandar um presente. Golpe. Nossa, tem tanta variação desse golpe aí. Mas enfim, e isso fala assim, mas tem gente que cai. Eu tenho uma amiga. Era o que eu ia perguntar agora. Tem. Muita gente. Tem uma amiga. Meu Deus. E a pessoa, depois que ela percebe que ela caiu no golpe, fica pior ainda. Porque aí ela não quer. Aí que ela não quer procurar ajuda, ela fica com vergonha. Claro. Né? E essa minha amiga, ela depositou 75 mil reais. Acredite se quiser. Meu pai. 75 mil reais. Entendeu? E isso porque você fala assim, mas como é que cai? Gente, cai caindo. Os caras são porque bons primeiro que os caras sabem, eles são meio que psicólogos, eles sabem o perfil que eles vão, eles sabem como é essa abordagem, eles sabem aonde é o ponto fraco daquela pessoa, porque tem um padrão, tem um certo padrão, e ali ele investe. Aí se não dá certo, ele desiste dessa e vai partir para outra. Não tem problema, só que tem muita gente que cai. Então, o homem, a isca é o mais sexual e a mulher é o amor, vamos dizer assim. Mais relacionado ao amor. Exatamente. Mas a relação de carência, a mulher... tem uma diferenciação de comportamento aí que é importante, sim, e o criminoso sabe disso, porque senão ele vive disso, né, vamos dizer assim. E é importante que nós saibamos também, porque qualquer um de nós podemos ser tentados a virar um peixe dessa vara aí, né? Exatamente. Tentamos pescarem a gente, por isso que é bom ficar muito, muito esperto com isso. Até uma complementação rápida, Paz. Claro. Não necessariamente as pessoas se conhecem, como a doutora comentou, né? Exato. E acho que no início da pandemia, 2019, 2018, eu mesma recebi de 2 amigas aqueles e-mails, olha, em inglês, né? Eu tenho informações suas, eu tenho fotos suas. E aí tinha realmente um trecho de dado real da pessoa, dado sensível, real vazado, para dar veracidade àquele e-mail, àquele contexto. Olha, o seu final de CPF é tal, eu tenho informações suas, eu tenho fotos, se você não me depositar tanto, sei lá, em bitcoins, na conta tal, X, né? X mil, seja lá da maneira que for. E foi muito interessante, porque eu estava trabalhando e recebi a ligação de 2 amigas na mesma semana. Teve uma explosão desses e-mails aí, uns 2 anos atrás. E elas me ligaram desesperadas. Eu falei assim, o que eu faço? Né? O que eu faço com isso? E agora? Vou na delegacia? Estou meio que desesperada, assim, de um e-mail, de um remetente, assim. Pra gente é um negócio horroroso, né? Você sabe que é um golpe, que é um fake, aquilo. Mas isso para nós, né? E até foi interessante, porque assim, para eu poder mitigar a questão antes até de um boletim de ocorrência, foi, cara, você tem alguma coisa diferente na sua galeria que poderia te comprometer ou comprometer sua família? Não, nunca tirei uma foto. Aliás, uma perguntou, o que é nude? Falei, cara, então assim, nós não temos um problema. Falei, ignora esse e-mail e fica tranquilo. O importante é realmente que a gente fizesse as denúncias a cada vez que recebe uma comunicação dessa. Mas hoje tá impossível, porque eu recebo, você recebe, a gente recebe SMS, e-mail, WhatsApp falso de banco. Oferta de emprego, recebo a cada 5 minutos chega 2. Então já tá meio que inevitável. O que me chama a atenção nesses casos é que nesses e-mails eles têm trabalhado com uma parte real dos nossos dados sensíveis, como um trecho de CPF. Então isso é importante. Esse é o grande ponto a se ressaltar, né? Hoje, qualquer coisa que você vai fazer em termos de documento, você dá o CPF para todo mundo. O teu CPF é público. Exato. Todo mundo é cadastro de pessoas físicas, então é um cadastro nacional. Né? Todos temos CPF e ele pode ser consultado simplesmente. Então
Você acha que na visão de vocês, e eu quero deixar na liberdade de quem quiser tocar nesse tema, falta um pouco de conhecimento cibernético, né, de cibersegurança propriamente, para o público em geral, tanto para os homens quanto para as mulheres? Falta, assim, não sei se campanhas ou alguma coisa nesse aspecto? Sim, acho que vai lá, Lu, depois eu complemento. Eu acho que as pessoas perderam um pouco a noção, né? Elas se expõem demais e depois não entendem o porquê que sabem tanto da vida delas. Porque elas expõem. Sim. Fato. Tira foto em tudo. Tira foto, vai comer, faz o check-in, entendeu? Não que eu não faço, a gente faz de vez em quando, mas não todo dia, toda hora. Não, normal. Mas as pessoas se expõem demais, esquecem, às vezes esquecem até de ver as próprias vidas. Elas vivem tão virtualmente que esquecem, né? Então, antes de comer, degustar aquela comida que ela, né, pediu no restaurante, ela vai lá e vai tirar foto primeiro. Aí a comida gela. A comida gela, mas o importante é estar bonito pra foto. É isso. Então, assim, eu acho que perdeu um pouquinho. As pessoas... Bom, eu tenho uma teoria a respeito disso, né? Sim, claro. Que, na verdade, engloba tudo isso. Mas está faltando um pouco de... Inclusive, até na hora de se manifestar na internet, né? Porque as pessoas acham que a internet é terra sem lei e podem falar o que bem quiserem e ofendem e ameaçam e acontecendo toda sorte de coisa na internet e, na verdade, não é bem assim, né? Não é terra Nada solta, fica né? sem rastro, entendeu? Tudo tem um rastro. É só a questão de quem sabe procurar. E pode ter certeza que a Polícia Civil ela tem cada dia melhor se equipado e se preparado para esse tipo de coisa. Joia, depois eu vou querer saber o que der para saber, é claro. Com certeza. Marisa, quer complementar um pouquinho? Eu acho que complementando essa questão, e aí depois entrando em um pouquinho mais de dicas que a gente pode ajudar, sim, existe a necessidade de conscientização, então, que é um trabalho que a gente, de certa forma, faz. É necessário, para nós, principalmente que somos da área, eu acho que é meio que uma obrigação a gente levar a conscientização para todos, para a sociedade mesmo, não só para o nosso nicho de área, porque a gente tem muita informação concentrada, né? Então, essa questão de sempre falar com família, né, a gente fazer aquilo do modo como for possível para nós. A gente fala, a gente tem um programa social numa rádio, então a gente fala praticamente toda semana sobre isso, sobre golpes, para as pessoas tomarem cuidado. Iniciativa de empresas, né, como a nossa, que fazem uma comunicação geral para a sociedade como um todo, é super importante, principalmente em mídias hoje sociais que são interessantes, como podcast, que são ouvidas. Mas eu acho que um ponto importante é tomar cuidado com o que é engenharia social para cada um de nós. Eu acho que parte daí. A partir do momento que a gente sabe o que é engenharia social, você passa a tomar um pouco mais de cuidado com as suas postagens. É tão fácil a gente pesquisar qualquer coisa no Google hoje. Exato. O que é engenharia social, como acontecem os golpes. Basta alguém querer procurar, se né? eu não sei nem o que é isso, como é que eu vou me preocupar em saber se é ruim, se é criminoso eu mandar um nude ou não mandar um nude de uma pessoa menor, ou eu compartilhar aquele vídeo que eu recebo dos meus amigos do futebol tal, um nude de uma garota, entendeu? Então, essa conscientização é importante e vale para todos, em escolas, em estabelecimentos de grupo, podemos assim dizer, de sociedade como um todo, e a gente toma cuidado realmente com a engenharia social. Uma localização pública pode gerar um transtorno, pode gerar um problema, pode gerar uma ameaça, né? E de repente, se eu crio daquilo um hábito, vou buscar meu filho na escola, tem alguém olhando para mim. Até para me sequestrar, que é um crime que não é digital, mas que é físico mesmo. Acaba dando brecha. Eu estou dando espaço, né? Então, existe a necessidade de todas as formas, no meu entendimento, de empresas como a nossa, de tecnologia e das grandes, de Google e de empresas de nuvem, inclusive, de deixar isso a público, sabe? Você tocou num ponto interessante, crime digital, né? A gente estava aqui num pré-aquecimento, né? E assim, o crime digital, o que caracteriza um crime digital? Porque o direito digital, ele está dentro do direito criminal, é Exatamente. Isso, ele é uma vertente do próprio direito criminal, né? Do Código Penal. E aí, o que caracteriza, assim, essa questão de quando definir que foi um crime ou foi um crime digital? Acho que talvez a doutora tenha uma visão interessante sobre o que define que é um crime ou que é um crime digital. Na verdade, a gente usa essa terminologia não de uma forma muito técnica. Porque o crime digital, se você for usar o termo que o pessoal usa, é aquele cometido por meio eletrônico.
Mas no Código Penal mesmo, não tem muita diferença. A gente tem crimes digitais cometidos e na hora de, vamos dizer assim, tipificar, na hora de encontrar dentro do Código Penal qual é o crime que a gente vai qualificar, né? No caso, que a gente chama de tipificar, na verdade é um crime que já existe às vezes até há muitos anos. Foi até, digamos assim, atualizada a legislação, mas continua sendo que pode ser cometido por vários meios, inclusive o digital. Então, Exato. até porque o Código Penal, o direito penal, o crime, o delito, ele já é descrito de uma forma que ele possa abarcar o maior número de coisas, de situações possíveis. Então, muitos deles já serviam, dá para adaptar para o meio digital. Hoje, outros foi necessário realmente atualizar ou criar novos crimes, entendeu? Mas então isso tá bem coberto, essa esfera, né? Tá, Sim. Mas a terminologia do crime, o termo crime digital, na verdade, ele é um termo que não é bem técnico do direito, mas sim da sociedade, né? Mas, por exemplo, o sextortion, né, que hoje está, inclusive, colocado como lei, ele está tipificado, né? Existe um artigo em relação a isso e tem sexual e tem uma pena, digital, e tem uma pena, inclusive, atrelada a este crime, que é de 6 a 10 anos, tem as agravantes e tudo mais. E um outro ponto importante, quando a gente fala, por exemplo, de sextortion ou de revenge porn ou alguma coisa assim, geralmente ele está atrelado, inclusive, com outros crimes, que são crimes de honra, porque envolve difamação, e isso é antigo, né? Crimes de honra são crimes antigos de Código Penal. Sim, Difamação, calúnia, né? E aí a gente enquadra ou qualifica em 2 artigos aí. Isso é bastante interessante, né? Eu percebo assim que às vezes a gente ouve comentários, né? A gente acaba participando de grupos tal, e vendo muito na internet. Pessoal, mandei a mensagem no WhatsApp e apaguei. Fulana me mandou, eu respondi, eu deletei. Agora ela não me acha. Não. Doutora, Polícia Civil hoje eu não ficaria tão tranquilo. Tá bem diferente hoje, né? Tá muito diferente. Tá bem diferente. Hoje é possível, através de tecnologia, porque a Polícia Civil também, né, adquire tecnologia para poder trabalhar, né, para poder exercer a nossa atividade aí. Então, hoje é possível você até interceptar a nuvem. Então, hoje, sabe a interceptação telefônica, grampear telefone, hoje dá para grampear a nuvem. Então, quer dizer, você consegue saber em tempo real, foto postada, aquilo que está acontecendo, né, na nuvem do alvo, vamos dizer assim. E também apagar a mensagem do celular pode parecer a melhor opção. Você fala assim, não, realmente isso aqui já está fora do meu telefone. Sim, mas está lá em algum lugar. Se alguém recuperar esse telefone, vai recuperar essa mensagem também. Ficou um rastro é só usar, ali. fica um rastro, sim. Então, não fique tão seguro de que você apagou aquilo do mundo, do universo, porque Sumiu, né? está em algum Desintegrou, lugar, né? é só já saber onde buscar e como buscar. É justo. Esse ponto, por exemplo, em relação à conscientização, eu acho que é importante ser colocado em tudo quanto é mídia. Porque o que precisa ser dito é que a internet não é terra de ninguém, ainda que o seu dispositivo seja seu, pessoal. Não é terra de ninguém você difamar, né, ou desonrar alguém. Não é bagunçado assim. Porque né? existe lei, existe pena e existe a forma de recuperação. E a grande verdade é que muitas pessoas entendem que eu apaguei e eu eliminei o problema da minha vida. Quando não é verdade. Né? Porque a pessoa pode reiteradamente ter esse comportamento. E aí a gente configura em um outro enquadramento, que é o cyberstalking, que é a lei de stalking, que inclusive é uma nova lei, que a gente pode dizer que é um crime digital também, né, Lucy? Porque geralmente acontece por dispositivos e tudo mais. É uma perseguição. O stalking em si é uma perseguição reiterada, né, em cima da vítima. Principalmente quando é alguma coisa em relação a ódio, né? Eu odeio a pessoa porque ele vota em X ou vota em Y e eu vou lá e... a gente está num momento terrível para stalking, né? E quando a gente fala, por exemplo, de relações amorosas, por exemplo, e aí eu, de repente, me separei daquela pessoa, então pode não começar com um sextortion, pode começar com um stalking simples. Então eu busco na rede social, descubro onde a pessoa está, começo a perseguir, começo isso... E aí tento, né, voltar, né, voltar a ter o relacionamento com aquela pessoa, não consigo, e aí passo para um próximo passo, que é o sextortion. Mas eu tenho fotos suas, posso mostrar para sua família. Pô, se de repente é um relacionamento com alguém casado, enfim, olha, eu posso mandar isso para sua família, eu posso mandar isso para o seu trabalho. Então, a amplitude de crimes
que entram em concussão, inclusive, né? São vários. Isso é muito complicado, né? Porque, como a gente já comentou, a pandemia ficou aí e ela trouxe assim, uma exacerbou. esfera de fatores complicadores imensa, porque Sim. às vezes a pessoa é solteira e também não pode sair de casa, não pode ir numa balada, não pode fazer nada. Como que ela se relaciona? Exato. Né? Como que ela conhece alguém fora do convívio ali Exato. da casa dela? E aí, será que existe algum meio de usar assim, ou foi se criando, né, algum meio de usar esses aplicativos com um pouco mais de segurança? Eu acho que a relação segurança versus sociedade, né, versus comportamento de sociedade, é só com conscientização. O grande fato que temos hoje, eu acho que é um boom de utilização de aplicativos, minha visão, tá? Uhum. É um boom de utilização daquilo que a gente vê, sem a conscientização ainda. É muito fácil, né? O aplicativo a gente instala. Exato. E algo que a gente vem falando nessa temporada aqui do podcast é que tudo é muito fácil tecnologicamente. E vira um né? vício, assim como vira um vício você ficar em redes sociais ou em pornografia, também vira um vício essa questão de aplicativos e de busca por alguém e não tem fim, né? Ainda bem que eu gosto do açúcar, ainda bem que eu gosto do açúcar. Também sou da mesma linha que você, sem a bolinha de gude. Sem a bolinha... Temas Eu sensíveis ia falar abordados. o esporte que você é campeã, mas eu não vou revelar. Só em off. Eu também. A doutora já vi que é Nossa. boa. A doutora já vi que é boa de tiro. Rapaz, aqui ó. Dá pra tirar a graça aqui não, gente. Pois Aqui estamos na seriedade, aqui o comediante infame não tá tão infame. Precisei viu? aprender, né? Para poder acompanhá-la, assim, precisei aprender. É justo. Também. Agora, assim, doutora, tem alguma dica, algum trabalho assim que dá para ser feito com o que a gente tem hoje? Por quê? O crime acontece. E como eu estava dizendo, assim, hoje tudo é muito fácil. A pessoa instala um aplicativo e ela sai usando. Não precisa ser técnico, não precisa ter 30 anos de TI como a gente. Ela sai usando e é simples, não tem mistério mais, né? Que dica que a gente pode dar para essas pessoas que às vezes sofrem essa violência e não se manifestam, né? Assim, o que acontece evidentemente muito. Tudo é muito fácil, ela sofre o crime e para onde que ela vai? O que ela faz? É online, é presencial? Como é que isso tá hoje? Hoje tá bem fácil de fazer qualquer tipo de renúncia, desculpa. Hoje tá muito simples fazer qualquer tipo de denúncia. Hoje a gente tem a delegacia eletrônica, tem o serviço de denúncia anônima também por e-mail, tem uma série de lugares onde a pessoa pode mandar notícia crime, vamos dizer assim. Então, e também depende muito do interesse dela, né? Porque tem coisas que não adianta. Se ela se sentir muito insegura a respeito das consequências, que aquilo pode ser pior, a revelação daquilo, é melhor pagar do que deixar aquilo vazar, não adianta. Não há o que vá incentivá-la a denunciar. Então, nesses casos, a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Né? Pra procurar não deixar da margem, procurar não se colocar em situação de insegurança para não ser vítima disso. Embora seja difícil, né? Que tem a questão do desconhecido, que é aquela que a gente já falou, mas tem a questão do conhecido também. Que, na verdade, o do conhecido normalmente não vai ser o sextortion, normalmente vai ser o porn revenge. Que, né, um casal que teve junto, aí compartilhou, evidentemente, que, né, vários momentos íntimos, e às vezes quer fazer o registro, quer fazer uma foto, quer fazer um nude, quer guardar de lembrança. Quer mandar um nude para guardar de lembrança, enfim, várias situações. E aí, enquanto o relacionamento tá indo, ninguém pensa nisso. Assim como não pensa em outras coisas, questões patrimoniais também. Enfim. Sim, claro. E aí, depois que o relacionamento termina, de uma forma, às vezes, não muito amigável, consensual, e aí isso vai ser depois munição para um dos dois usar como forma de ameaça para o outro voltar, ou como forma de vingança, ou como forma de humilhação, enfim. Aí cada um tem. Então, assim, esse tipo de situação, só mesmo a vítima se conscientizando que não pensa quando tá tudo bem, pensa que as coisas sempre podem piorar, sempre pode ficar ruim. Então, pra quê, né, fazer esse tipo de coisa? Eu sempre falo, mas eu quero mandar um nudes pro meu marido, pro meu namorado. Tá bom, então manda sem a sua cara, que tal, né? Sem a sua cara, sem uma tatuagem, né? Não te qualifica tanto, né? Que não te bota a sua cara, assim, né? Não precisa, São algumas seguranças. O ideal é não mandar, mas você vai manda direito, pelo menos, né? Para não se colocar numa situação de risco. Mas, enfim,
Então, mas denunciar tudo isso tá bem fácil. Mas Tem também a depende do Delegacia da vítima. Mulher Online, que é um dos teus projetos, né, doutora? Tem, eu participei da criação da Delegacia da Mulher Online, né? Mas ali é uma situação bem específica de violência contra a mulher, né? Se for tá. esse caso, porque às vezes o fato de ser mulher já não automaticamente vai direcionar a investigação para a Delegacia da Mulher. Porque nós também temos na Polícia Civil nós temos a Divisão de Crimes Cibernéticos também, que é outra delegacia, né? legal. Então, assim, tem também outra delegacia que cuida dessa questão, que não é necessariamente voltada com a mulher. É mais com a violência contra a mulher. Mas aí a gente acaba às vezes até Sim. ampliando o leque mesmo para não correr o risco de deixar alguma coisa fora. Mas hoje. Então tem a Delegacia da Mulher Online, tem a Delegacia Eletrônica, tem a própria Delegacia Presencial que a pessoa pode ir. Sim. Né? Às vezes não quer aparecer, mas tem todos os meios digitais que ela pode se manifestar. Exatamente, dá para mandar arquivo, dá para mandar foto, dá para mandar vídeo, dá para mandar um monte de coisas. E já agiliza todo o processo, né? Exatamente, porque uma coisa que tem que ficar bem clara, que as pessoas têm que entender é o seguinte, uma vez que você foi vítima de extorsão, sextorção no caso, ou sextortion, e você pagar uma vez, você vai pagar sempre. Sim. Então a pessoa paga, fala assim, eu vou pagar para não dar problema, né? Tirar da frente. É melhor assim. O cara viu que você pagou uma vez, o que ele vai fazer? O bandido não é bobo. Vai fazer Ele vai fazer de Manutenção- novo. Manutenção do refém. Aí você vai exatamente. pagar a segunda vez, você vai pagar a terceira, vai pagar a quarta, não vai parar de pagar. Uma hora ela vai ser obrigada a recorrer à polícia, né? E aí não vai ter jeito, vai ter que expor o que aconteceu. Pelo menos para alguém ali você vai ter que expor, né? Esperando que não vaze para a família, para a mulher, enfim. Né? Sim. Marisa, e você, quais suas recomendações? Se existem projetos hoje que auxiliam pessoas, porque às vezes a pessoa não quer envolver a delegacia. Às vezes ela Exato. tem um medo, tem uma insegurança, tem alguma coisa que a bloqueia, seja qual for. Existem outros meios também digitais que a pessoa consegue ajuda nesse aspecto? Tem. Eu acho que a ferramenta principal que existe hoje, que é um projeto bastante grande, é chamado As Justiceiras. Isso está muito forte no Instagram, para quem quiser procurar. É uma ONG, tá? Elaborada por uma promotora, onde a gente atua como voluntária. Eu sou uma voluntária bastante atuante. E aí a gente atende quando pode, à noite, no final de semana. A gente presta realmente o auxílio, uma orientação à vítima jurídica, financeira até, Porque às vezes ela não sabe nem para onde correr, né? Isso atende todo o Brasil, exatamente. Ela não sabe, né? Existem aparatos dentro dessa ONG onde a gente consegue linkar para que esta vítima, ela tem um número, né? Para que a gente linke esta vítima num atendimento de CAPS, no atendimento psicológico, porque também existe a questão do dano psicológico, tá? Então, existe esse encaminhamento para uma promotoria, encaminhamento para um registro de queixa-crime, como a doutora comentou, em casos mais graves de ameaça. Se for procurar, né, é chamado As Justiceiras, né, Projeto Justiceiras, e eu e a Lucia, a gente faz aquilo como pode, porque a gente também acaba recebendo alguma denúncia, algum pedido por conta do trabalho da rádio que a gente fez. Então, se precisar, depois a gente abre o espaço, procura em rede social, LinkedIn, Instagram, meu, dela. De alguma forma a gente pode ajudar, se a gente não puder ajudar, a gente manda para os justiceiros. Com certeza. Tá? Às vezes as pessoas ficam com vergonha, falam assim, que eu tenho uma amiga, ou É, eu tenho um comigo amigo. não acontece, Comigo não mas eu. tem um Eu tenho uma primo, amiga, eu tenho uma pastre, prima, entendeu? Né? Assim, Tem como a gente isso, né? fala um pouco mais sobre isso, eu asseguro você, acredito que você também passa por isso, não passa uma semana sem um amigo, um conhecido, alguém da família pedir algum tipo de ajuda. Não passa uma semana, principalmente depois que a gente começou a fazer o trabalho de conscientização na rádio. Às vezes pode ser uma situação que não está até muito atrelada ao sextortion em si, mas você observando o caso, você fala, vai virar. Vai dar problema. Então a gente orienta. Eu sou muito pragmática com algumas questões, principalmente a nudes. Depois eu queria, né, no encerramento eu falo um pouquinho sobre isso. Mas a gente já tenta mitigar, assim, o tipo de ajuda que a gente tenta dar é matar na raiz. E assim, não tenham medo, mulheres. Façam a denúncia, façam um boletim. Dá para fazer de casa, dá para fazer do celular. Você digita lá no Google, boletim eletrônico. Vai aparecer. E homens, né? Sim, homens também. Para essa questão do Instagram, 80% são homens. Caramba, esse número casados. E tem muita gente que vive do Instagram.
Sim. Que tem o seu negócio. Que Vende ali, pack de... Não, tem, vai, sei lá, dono de uma concessionária. Sim, vende carros. Tá aberto o Instagram da pessoa. Sim. E aí, essa é a vítima perfeita, né, para esse golpe do nude do Instagram. Então, assim, quer dormir tranquilo? Entrando já em dicas, tá? Quer dormir tranquilo? Eu sou muito pragmática, você sabe, em relação à minha linha de raciocínio. Não compartilhe fotos, vídeos e dados sensíveis. Pode ser o seu marido. É o meu ponto de vista, é a forma como eu tento conscientizar as pessoas. Talvez seja o melhor caminho a ser traçado. Eu tenho certeza que é. Porque é a única forma de você mitigar. Se algum dia eu receber um e-mail, você tem os dados... Cara, isso nunca vai acontecer comigo. Porque não é o tipo de comportamento que eu tenho observando o nível de crimes e de problemas que isso pode trazer consequência para as pessoas. Tá? Então, assim, essa é uma orientação muito básica para mim. Então, e aí, pô, Marisa, obrigado pelas dicas. A gente sabe que, assim, é um universo tão amplo que cabem muitas e muitas dicas, né? Exato. Sempre acaba... Eu falo, informação boa é aquela que eu tenho, né? Se eu tenho informação e utilizo, acaba valendo bastante a pena. Compartilha, conscientiza, né? E mitigar. Vamos mitigar o problema, né? É isso aí. Doutora, as considerações finais, mais alguma dica também que a senhora quer deixar pra gente? Acho que é importante a conscientização, as pessoas saberem que elas estão num terreno, né? Que é onde ela está muitas vezes interagindo com quem ela nem sabe quem é. Ela acha que sabe, mas não sabe. Então, toma cuidado com as suas informações, né? Para não compartilhar realmente, não compartilhar a sua vida. Toma cuidado com quem, quando você se relaciona, com quem você se relaciona. E o mais importante, é o que a Marisa falou, é fundamental. Não compartilhe informações suas, não faça isso de forma mínimo possível para se resguardar, porque assim como na saúde, na segurança digital, a mesma coisa. A prevenção é a chave do negócio. Essa é a dica de ouro. Depois que a coisa aconteceu, aí bate o desespero e a pessoa começa a meter os pés pelas mãos, fica pior ainda. Só bagunça mais. Exatamente. Acho que só um último ponto, Pastor, de repente é importante falar, isso tem acontecido bastante em aplicativos de relacionamento voltado para mulheres, principalmente. Existem pessoas fakes, né, perfis fakes, onde ele coloca o perfil que ele é day trader. Isso tem acontecido bastante, isso é bem novo. E aí ele, nessa conversa, sou day trader, sou investidor, tal, vamos namorar, né? Então ele monta todo um cenário para aquela pessoa, a ponto de gerar confiança dela entregar os bens, os investimentos para aquele day trader cuidar. Eita, e aí tá feito o golpe. Tá? Isso tem acontecido bastante também. Hashtag fica a dica na lente da verdade aí. Acho que é Meninas, isso aí. agradeço demais o papo de vocês. Doutora, tem alguma rede social que o pessoal pode te procurar? Eu tenho um perfil no Instagram chamado Delegada Lucy. E no Facebook também tem a minha página Delegada Lucy. Delegada Lucy com Y, hein, gente? Com Y, por favor. O meu acesso é pelo LinkedIn, Marisa Kroupa, Marisa com S, Kroupa com K. Acho que é o meio mais fácil aí de me encontrar. Com certeza. Novamente, muito obrigado. Foi uma honra poder receber vocês aqui e tratar esses temas que são tão delicados e tão pouco abordados nesse meio de cibersegurança, ao qual eu vivo tão profundamente aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, meninas. E é isso aí, pessoal. Vai ficando por aqui mais um episódio do nosso Safe Talks. Continue acompanhando a ISH nas redes sociais e não perca, porque na próxima nós teremos mais um assunto quente, mais temas sensíveis e mais convidados super especiais. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Fui!